Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Começou esta terça-feira a greve dos juízes contra a revisão incompleta do Estatuto. Falamos do Governo, se deve ou não fiscalizar as estradas, depois então da estrada de Borba ter aluído, é também um dos temas que vamos aqui analisar hoje. Falamos do PS, mantém-se à frente nas intenções de voto dos portugueses. Falamos das verbas para os transportes públicos e na política internacional. Falamos da greve em França que ameaça então parar Paris. São então estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio hoje, Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Hoje, excepcionalmente à terça-feira, Narciso Miranda, começamos precisamente pela greve dos juízes, depois da ministra recusar acordo escrito. Olha, eu acho que esta greve, independentemente das razões subjacentes, das razões que os juízes têm, independentemente de eu reconhecer que os juízes também têm que ter possibilidades de reivindicar, de apresentarem as suas reivindicações, esta greve não faz sentido nenhum. E eu cada vez fico mais preocupado com o que se passa com a justiça em Portugal, porque eu acho que cada vez mais as pessoas percebem que não há, de facto, uma verdadeira justiça em Portugal. A justiça tem atuado muito mal, a justiça é muito lenta, a justiça tem alinhado muitas vezes em ações populistas, a justiça tem alinhado na permanente fuga de informações e, consequentemente, nas condenações na praça pública. E, para terminar tudo isto, os juízes que pertencem a um órgão de soberania, porque a questão é esta, os juízes pertencem a um órgão de soberania e, como pertencem a um órgão de soberania, têm determinadas benesses, determinadas vantagens que qualquer outro cidadão as não tem. E, por isso, eu não percebo muito bem como é que titulares de cargos de um órgão de soberania se arrogam o direito de fazer uma greve. Isto é a mesma coisa que amanhã temos uma notícia a dizer que a Assembleia da República vai fazer uma greve. Ou que o Presidente da República, que é outro órgão de soberania, vai fazer greve. Ou que o Governo vai fazer greve. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, os tribunais pertencem ao conjunto dos órgãos de soberania, do Estado de Direito que somos, portanto, o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República e os tribunais, são os órgãos de soberania que nós temos. E, por isso, são dotados de medidas de caráter excepcional e de condições de caráter excepcional a todos os níveis, não só em termos remuneratórios, exatamente por serem órgãos de soberania. Ora, não faz sentido que os agentes da justiça, que nessa qualidade, como participantes ativos de um órgão de soberania, se arrogam o direito de fazer uma greve. Não faz sentido nenhum. Eu não percebo muito bem porque acabaram por avançar com esta decisão e, portanto, isto é um sinal negativo para somar aos sucessivos sinais negativos que a justiça portuguesa vem produzindo. Consideram então que a proposta que o Governo fez da revisão do Estatuto, consideram que é uma proposta inaceitável? Eu até admito, não tenho a certeza do que vou afirmar, mas até admito que eles possam ter alguma razão. Mas a questão não é essa. Eles têm que utilizar outros métodos, têm que utilizar outros instrumentos de pressão na negociação, de pressão na reivindicação, junto do Governo, que nunca a greve. A greve, neste caso, num órgão de soberania, é a pior solução que se pode encontrar. Agora, não vou discutir a bondade dos seus argumentos. O que eu gostaria de dizer é que se os juízes não são aumentados há uma década, olha, eu também não sou. E provavelmente a maior parte dos cidadãos portugueses não foram aumentados. Pelo contrário, viram os seus ordenados reduzidos. E eu estou a falar de uma classe que ganha muito mais do que a esmagadora maioria dos cidadãos, dos quadros, dos titulares de cargos, enfim, dos vários setores da nossa atividade, do ensino, da educação, da saúde, da investigação científica, da classe política, etc, etc. Portanto, continuo-lhe a dizer que não ponho em causa uma ou outra razão que assista aos juízes, mas não devem utilizar a greve como instrumento de pressão porque pertence a um órgão de soberania. Narciso Miranda, esta greve foi uma greve geral, no entanto, há mais 20 dias de greve parcial. Pois ainda pior, quer dizer, se isto é mal um dia, muito pior é 5, pior ainda será 10, e 20 dias é de facto um longo período de tempo que vai agravar muito mais as condições de uma justiça já profundamente fragilizada. Mas repito, essa não é a questão.
Qualquer cidadão, qualquer trabalhador tem direito a reivindicar, tem direito a lutar por seus direitos, tem direito à greve. Quem pertence aos órgãos de soberania não pode ter esse instrumento como instrumento que utiliza para fazer prevalecer, eventualmente, as suas razões, as suas reivindicações e, eventualmente, até os seus direitos. Não estou a pôr isso em causa, embora não me parece que tenham assim, tanta razão como outros setores da atividade nacional que têm levado a que trabalhadores entrem em greve e façam reivindicações. Também já António Costa, Primeiro-Ministro, veio então criticar esta greve dos juízes. Olha, está de acordo com as críticas? Estou de acordo com António Costa. Estou de acordo porque nem sempre estou de acordo, como sabe, com António Costa. Aliás, ele é um bocado responsável por um certo estado de espírito que se vive no país, porque subiu demais as expectativas, fez promessas exageradas e agora, naturalmente, não as pode cumprir. Mas, neste caso, eu estou de acordo com a observação que o Primeiro-Ministro fez, com a crítica que o Primeiro-Ministro fez. Uma última questão relativamente a este tema. Como é que esta greve, como é que estas greves, visto que hoje foi uma greve geral, mas há mais 20 dias previstos dentro daquilo que é uma greve parcial, de que forma é que vão perturbar o normal funcionamento da Justiça, Narciso Miranda? Vão perturbar uma coisa que já está perturbada. A nossa Justiça tem sofrido, ao longo destes últimos anos, profundas perturbações e atitudes, que eu quase arrisco a dizer, reprováveis. E, portanto, ainda há pouco tempo tivemos episódios que nos deixam estupefactos a olhar para as contradições, os equívocos, a prepotência, o abuso de poder, o autoritarismo, que normalmente são fenómenos gerados dentro da Justiça e pela classe dos profissionais ligados à Justiça. E, portanto, vão criar situações muito mais gravosas para as pessoas, muito mais do que aquelas que já têm, portanto, mais do que aquelas que já têm, porque a Justiça não está a funcionar bem, toda a gente sabe disso e toda a gente comenta isso, vejo é pouca gente interessada em resolver o problema. Narciso Miranda, passamos então agora ao próximo tema, depois então desta análise à greve dos juízes, depois então da Ministra recusar acordo por escrito, passamos agora ao nosso próximo tema, falamos da derrocada da estrada em Borba. Ontem aqui também neste Espaço Opinião falámos da sinistralidade rodoviária, falámos da importância da fiscalização das estradas. Hoje voltamos um pouco também a esse tema, no sentido de perceber se de facto como é que devemos olhar para esta derrocada, como um caso isolado ou como um alerta, Narciso Miranda? Olha, longe vão os tempos em quando há um acidente que provoca vítimas, mesmo que o titular do cargo, do serviço que tutela esse local onde houve o acidente, se demite. Longe vão os tempos em que há atitudes como aquela que hoje o Ministro Jorge Coelho tomou. Caiu uma ponte, ele demitiu-se. E ele não tem nada a ver com a ponte. Longe vão os tempos em que um ministro que injustamente é acusado de não ter acertado as contas do IMI ou do IMT que pagou e imediatamente se demitiu. Agora não se demite ninguém, não há problema nenhum, as coisas continuam a funcionar com toda a normalidade, independentemente das catástrofes que vão acontecendo. Claro que isto tem a ver com o adormecimento que nós estamos a assistir em Portugal. Portanto, as esquerdas radicais estão anestesiadas e, portanto, aquilo que era a rotina do Bloco Esquerda e do PCP, que era imediatamente quando apareceu um problema, é pedir a demissão do responsável político do setor, neste momento não pedem demissão, pelo contrário, protegem, defendem e... Embora eu tenho algumas dúvidas sobre se o ministro se deve demitir relativamente a um caso de que ele não tem responsabilidade nenhuma, mesmo do ponto de vista político. É evidente, quando Jorge Coelho se demitiu, ele não tinha rigorosamente responsabilidade nenhuma, a não ser pela via política, da ponte dentro dos rios quando caiu, que provocou aquela catástrofe. Este problema mas há que aconteceu, ou não aqui uma responsabilidade este problema que apareceu em Borba, claro que há. Pela fiscalização, claro quer das pontes, quer das estradas, tem que haver aqui claro. Uma maior fiscalização ou há aqui outra questão também adjacente a esta fiscalização? Claro que há responsabilidade. Claro que alguém tem que ser responsável. E mais uma vez a responsabilidade vai morrer solteira. Agora, não quer dizer que a responsabilidade seja do Ministro, ou seja do Estado, ou seja do Instituto dos Estados, isso não sei. E acho que até estamos numa altura, não estamos na altura própria para discutir o problema das responsabilidades. Acho que é uma coisa que deve vir a seguir. Mas não deixo de salientar para uma situação que ninguém discute e que é verdadeiramente preocupante. Esta estrada, que roeu, é uma estrada nacional.
era uma estrada que estava sob a tutela do Instituto de Estradas de Portugal. E, entretanto, passou há pouco tempo, como passaram muitas estradas em Portugal, desde norte a sul de Portugal, passaram do Instituto de Estradas para as autarquias. E as autarquias agora são as grandes responsáveis por aquilo que se passa nessas estradas. Se há alguma responsabilidade moral relativamente à queda desta estrada, porque não aprofundou a questão de tal maneira que avançasse no sentido das medidas preventivas, neste momento é a Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal tem esta estrada sob sua jurisdição. Agora, há uma coisa que também é clara. Há anos, 2, 3, 4 anos, acho que desde há 4 anos, que surgiram sinais, designadamente na imprensa regional, que esta estrada corria perigo, que esta estrada não dava as garantias de segurança. Pois mesmo assim, passaram-se 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano e ninguém atuou. E ninguém fez uma intervenção no sentido de evitar aquilo que aconteceu ontem. E o que aconteceu ontem é demasiadamente grave. Mas agora há que lamentar, há que apresentar os sentimentos às famílias, das pessoas que ainda não sabem quantas são, que faleceram, e há que retirar daqui as ilações necessárias para evitar que isto se repita. E a seguir, e este a seguir não é muito tarde, há que entrar no processo das responsabilidades. Aliás, eu estou à espera a todo momento que o Sr. Presidente da República venha mais uma vez dizer: quero tudo averiguado até às últimas consequências, que ele diz isso sistematicamente. Depois não sei se acompanha convenientemente as coisas, mas eu acho que ele deve estar a aparecer um dia destes, entre hoje e amanhã. Proceda-se a uma averiguação profunda para saber o que é que se passa. E depois daqui a 1 ano a gente ainda anda a discutir essa averiguação e não sabe muito bem depois como é que ela termina. Narciso Miranda, as imagens também que nos chegam de Borba são imagens impressionantes. Assustadoras. Assustadoras, verdadeiramente aliás, assustadoras. De facto, há para já também, já aqui algumas vítimas, há 2 vítimas mortais, para já há 4 desaparecidos. Narciso Miranda, o facto de a entrega destas infraestruturas às autarquias agravou a situação? Não posso dizer isso de maneira nenhuma. O Instituto de Estradas entrega às autarquias um pouco de redes de estradas que interessam pouco, está sob tutela do Instituto de Estradas e, portanto, que não tem, ao longo dos tempos, ao longo do seu envelhecimento, nunca foram acompanhadas convenientemente, nunca foram inspecionadas, nunca foram verificadas e, portanto, as autarquias acabam por, nesta pressão que se faz sobre as autarquias, aceitarem uma coisa degradada, uma infraestrutura degradada e, portanto, mas o problema desta estrada não é um problema que resultou destes 2 últimos anos, ou destes 3 últimos anos, ou destes 10 últimos anos. É um problema que se vem agravando com escavações sucessivas nas pedras, que é outro problema complicado. Um outro problema muito complicado é quem é que licencia as pedreiras tem tido o cuidado necessário de analisar se aquelas escavações que se vão fazendo nas pedreiras não vão minando os próprios alicerces, se me permite utilizar a expressão, que suportam estas estradas por onde passam pessoas e, portanto, também é esse problema. E aqui, neste caso, esta estrada é um problema que se vem agravando ao longo de muitos anos. Não é um problema de 3, 4, 5 anos. Não é um problema que tenha surgido só porque a estrada passou para a autarquia e que a autarquia eventualmente demonstrou aqui algum desleixo. Não é nada disso. Quer dizer, a autarquia teve, há que o reconhecer, azar. A autarquia de Borba, neste caso, teve azar. E, aliás, pela primeira vez eu vejo um político, que foi o Presidente da Câmara, porque o Presidente da Câmara normalmente aparece com um sentimento de maior humildade, salvo raras exceções, a dizer: eu cá estou para assumir as minhas responsabilidades. Tenho pena que isto tenha acontecido, mas eu assumirei as responsabilidades. E é a exemplo que aconteceu com Jorge Coelho, a questão do Presidente da Câmara, que toma tudo com uma enorme dignidade. Porque o Ministro ainda não falou, o Secretário de Estado também parece que ainda não falou. Tirando o Secretário de Estado da Proteção Civil, que só falou sobre a recolha de meios e a mobilização dos meios necessários para resolver a questão. E quanto tempo vai durar também aqui este trabalho de remoção que é um trabalho difícil, que é um trabalho, Estrada Nacional em Borba? Ou seja, que é um trabalho muito difícil, que é um trabalho complexo muito também, complexo, é um trabalho que consegue gerar riscos, é um trabalho que nós devemos estar atentos e saudar vivamente e homenagear todos aqueles que estão envolvidos, todas as instituições, todas as pessoas, seja Estado, seja quem for, que estão envolvidas neste trabalho que está a ser desenvolvido pela Proteção Civil. E pela engenharia militar, e pelo tecido universitário, etc, etc.
Há pouco falou precisamente nas pedreiras. É preciso agora inspecionar as outras pedreiras? Sim, não tenho dúvidas, porque você vê pelas imagens que a televisão nos transmitiu ali uns buracos enormes com caminhos e ruas mesmo ao lado, e portanto é preciso ver em condições é que as extrações se estão a fazer nessas pedreiras e, para além de ver em condições em que se estão a fazer extrações, a questão fundamental é se as escavações, essa extração, não estão a minar o que aparece à superfície. E os riscos também que essas extrações representam. Evidentemente. Narciso Miranda, depois então de analisarmos aqui o aluimento da estrada em Borba e de vermos de facto então a quem pertence então estas estradas nacionais, estão sob a tutela de quem? Neste momento então estão sob a tutela das autarquias. Passamos agora ao próximo tema e falamos das intenções de voto dos portugueses. O PS mantém-se à frente. Não tenho dúvidas nenhumas, não constitui surpresa nenhuma essa sondagem. Aliás, até é um bocadinho menos significativa do que uma outra que saiu há pouco tempo da SIC e do Expresso. E, portanto, o PS caminha para ganhar as eleições. Há quem diga até que o PS está a ser levado ao colo para ganhar as eleições, está a ser levado ao colo pela oposição, que está fragmentada, o PS está todo praticamente destruído, está a ser levado ao colo pelos partidos mais de extrema esquerda, do PC e do Bloco de Esquerda, está a ser levado ao colo também pelo Presidente da República e também temos que reconhecer que aqui já não está a ser levado ao colo, também há mérito do Governo, também há mérito do PS, há mérito do Primeiro-Ministro, há mérito do conjunto de membros que fazem parte do Governo. Portanto, eu acho que o Partido Socialista caminha para ganhar as eleições, mas cada vez menos caminha para ganhar com maioria absoluta, que é a grande ambição, naturalmente, do PS e do líder do PS, que é Primeiro-Ministro. Embora se mantenha à frente, desceu também aqui nas intenções de voto. Narciso Miranda, o PSD desceu nesta sondagem, porque curiosamente na anterior não tinha descido. O PSD sobe para 26%. Como é que podemos analisar estes números relativos ao PSD? Eu acho que o PSD tem perdido tempo a tratar das coisas internas. E, portanto, eu acho que o PSD, para além de ser combatido pelos adversários, é combatido pelos adversários internos, pelos adversários do líder, pelos adversários do Rui Rio. E, portanto, o PSD está a atravessar um período difícil. Diria até, tenho coragem de dizer, que o PSD normalmente, quando está na oposição, atravessa por estes períodos de grande agitação interna. Mas também há que reconhecer uma coisa, e eu vou dizer talvez pela primeira vez. O PSD tem uma capacidade notável para cerrar fileiras no momento certo, nos momentos adequados, nos momentos de eleições. Portanto, não nos iludamos. O PSD está muito fragilizado, mas à medida que quando se aproximar as eleições, eles vão saber cerrar fileiras. E se aparecer alguma perspectiva de ter um resultado bom, que eu não acredito muito, então ainda mais força, com mais força eles vão cerrar fileiras. É que há 11 votos que separam o PS do PSD. Mas, repito, não me admira nada. Portanto, tudo tem corrido bem ao PS. Tudo se conjuga para terraplanar o caminho para o PS caminhar à vontade, sem pedras, sem problemas. Toda a gente trabalha nesse sentido. Toda a gente está a fazer por isso. E, portanto, se me permite, vou fazer um desafio, vou fazer uma provocação. O problema não é até às eleições, porque o PS vai ganhar. O problema é a seguir às eleições. Sabe que eu disse isso quando... disse isso também aqui nestes estúdios. Quando o PS ganhou as eleições com a liderança do José Sócrates. Eu disse, em setembro de 2009, nunca mais me esqueço, foram eleições em setembro de 2009, e eu disse, o PS vai ganhar as eleições, o problema é seguir. A seguir às eleições é que vai ser o problema. E veio mesmo problema. Porquê? Tivemos mesmo um problema logo a seguir. Porque nessa altura o governo exagerou, fez demagogia, alguns atos de populismo, aumentos indiscriminados para ganhar as eleições e depois a seguir as finanças rebentaram e o PS, o governo, caiu 2 anos depois de ganhar as eleições e aconteceu a catástrofe, entre comas, catástrofe política que aconteceu. Eu não estou a dizer que vai acontecer isso, mas há alguns sinais que dão algumas preocupações. Embora o ministro das Finanças tenha dado aí também alguns sinais e alguns avisos e tem ligado o pisca-pisca amarelo. Cuidado, não exagerem, porque isto ainda não está seguro, foi feito um esforço, espero que agora não se estrague. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para os transportes. Vão ter mais verbas os transportes públicos em 2018? Bem precisam.
Porque um dos grandes problemas que nós temos, sobretudo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos e nas grandes metrópoles, o problema é a deslocação das pessoas. Nós temos transportes deficitários, não estou a falar em termos de segurança, mas em termos de qualidade de serviço e também segurança, obviamente. E, portanto, ainda bem que há mais dinheiro, ainda bem que há investimento, não tanto quanto deveria haver, não tanto quanto é preciso fazer, mas tudo o que vier é bom e é necessário e é importante. O que é que representa este investimento ou estas verbas para os transportes públicos, Narciso Miranda? Representa uma coisa que é muito importante, é evitar a contínua degradação dos transportes públicos, que são muito importantes para a vida das pessoas. E, portanto, veja o que se passa na CP. Por falta da desaceleração do investimento em manutenção, em conservação, etc., etc., nós sabemos que nível de desgaste, de degradação, chegaram os equipamentos da CP. Mesmo assim, um excelente transporte via férrea continua a ser uma aposta que o país devia fazer e devia recuperar até um atraso acumulado durante muito tempo. Portanto, todo um investimento no sentido de travar a degradação dos equipamentos existentes, os autocarros, os comboios, etc., etc., é um investimento extremamente necessário e vem até com algum atraso. Portanto, isso vai, obviamente, contribuir, não diria para a melhoria, mas, sobretudo, para não se continuar a degradar. Falou na CP, falamos agora, então, especificamente também na ferrovia. Há um longo caminho a fazer na ferrovia portuguesa. Na ferrovia há um longo caminho para se recuperar o atraso acumulado durante muitas décadas, porque é um atraso enorme. Nós nunca apostamos na ferrovia. E, portanto, era preciso aumentar a nossa rede de ferrovia, porque os transportes pela via ferroviária, pela via marítima e pela via ferroviária são muito importantes, até porque se está a passar em França, que nós vamos comentar, até por isso mesmo vamos comentar já a seguir. É muito importante olhar com maior atenção, e Portugal tem que olhar com mais atenção para a ferrovia. Muito bem. Narciso falou precisamente daquilo que se passa em França, uma greve, então, que ameaça parar Paris. Eu acho que não ameaça só parar Paris, ameaça muito mais e é previsível que a greve, a concretizar-se, nos traga mais estragos. Repare, a principal razão da greve é o preço dos combustíveis. Curiosamente, o preço dos combustíveis em França é mais baixo que o preço dos combustíveis em Portugal. Não sei se as pessoas já repararam neste pormenor, não sei se a Helena já reparou neste pormenor. Imagina a agitação que está a acontecer em Paris e em França, e o preço de combustíveis lá, que é altíssimo, não é tão alto como é em Portugal. O que demonstra que o que demonstra aquilo que eu ando a dizer, há aqui um efeito de anestesia. Nós somos pacíficos, pacientes, porque se calhar temos uma situação política que o governo francês não tem. Temos aqui os partidos que têm um peso muito grande nos sindicatos que estão a apoiar o governo, particularmente o PCP. Também o Bloco de Esquerda, mas particularmente o PCP. E, portanto, vamos novamente falar sobre a greve de Paris. Muito grave, muito complicado, muita agitação e consequências muito negativas. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu não estou muito otimista. Narciso Miranda, é também aqui, digamos assim, uma prova de fogo de Macron. O Macron está com um desgaste enorme. Eu não sei se é prova de fogo, se é o desgaste, como é que é dizer, a reta final do desgaste progressivo a que ele tem sido sujeito. Não nos esqueçamos que o Macron foi a grande novidade, foi a grande esperança. Foi a grande esperança para a Europa, foi a grande esperança para a França, foi a grande esperança para muita gente, para muita classe política internacional, e o Macron é, como se vê, transformou-se numa grande desilusão. Foi, já não é, Narciso Miranda? Não. É uma grande desilusão. Portanto, Macron, neste momento, está... eu acho que nunca nenhum Presidente da República em França bateu tanto no fundo relativamente às sondagens que avaliam o seu trabalho. O Macron está mesmo com índices baixíssimos, como nunca aconteceu, mesmo em períodos de grave crise, designadamente na França. Esta greve é o reflexo desse... Esta greve também é o reflexo dessa falta de expectativas, falta de esperança, dessa frustração e dessa angústia que começou a tomar conta de grandes segmentos da população de França, porque tiveram a grande expectativa de que isto ia mudar. Repare que os partidos tradicionais de França foram relegados para segundo plano,
E, portanto, as pessoas apostaram num jovem, deixe-me salientar, num quadro novo, num quadro jovem, num homem que tinha um discurso renovado, um discurso que trazia esperança, e depois a seguir veio a grande frustração. No fundo, ele lidera um movimento que é emergente, que era uma novidade, e que aparecia como uma novidade positiva do ponto de vista político, e neste momento é frustração. Narciso, e quando é esta frustração, os efeitos são muito mais complexos. Narciso Miranda, uma última questão relativamente a este tema. Macron já disse que não volta atrás neste imposto sobre os combustíveis, que aliás então fizeram aqui aumentar o preço dos combustíveis em França. Depois desta greve, acredita que esta vai ser de facto aqui a postura que Macron irá manter? Eu acho que o Macron está a fazer um braço de ferro com os grevistas e tem as suas razões, e não podemos avaliar o presidente francês exclusivamente por este caso, por este epifenómeno, por este problema que está a surgir agora em França. Temos que o avaliar face ao seu comportamento durante todo o percurso que fez neste mandato de presidente da França. E os resultados que estão a respirar, que se estão a sentir agora em França, têm a ver com todo esse percurso. Porque neste caso concreto, eu até admito que tem algumas razões e que a greve tenha sido levada a um extremo eventualmente exagerado, embora eu considere que os preços dos combustíveis são o grande problema das nossas sociedades e, sobretudo, do mundo moderno, porque, de facto, metade do custo que nós suportamos, quase metade do custo que nós suportamos, quando pagamos o combustível que precisamos, é para impostos. E depois o problema põe-se da seguinte forma: quando os governos gerem bem essas receitas, quando os governos gastam bem os impostos que nós pagamos, ainda temos essa compensação. O problema é quando gastam mal. O problema é quando gastam mal. Muito bem. Narciso Miranda, fechamos hoje então a falar da greve em França por causa do aumento dos combustíveis. Voltamos a ver-vos na próxima semana. Muito obrigado. Até para a semana, se os quiser. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.